Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo o nosso podcast. Este é o Astronomia Descomplicada. Aqui nós conversamos sobre um dos temas que mais despertam a curiosidade dos terráqueos, a astronomia, é claro. O podcast é gravado no estúdio da TV Unesp e a nossa proposta é levar até você o bate-papo com ele, que é um grande entusiasta do assunto, um grande admirador do universo e seus mistérios também. Nós estamos falando do Leonel José Andreato, ele é colaborador do Observatório de Astronomia da Unesp em Bauru. E eu acho que a gente pode até dizer que no nosso círculo, assim como o Sol, o Leonel vai iluminar nossas cabeças com conhecimento, né, professor Francisco, né, PJ? É isso mesmo. Menos, Zeca, menos. Zeca, inclusive o observatório leva o nome dele, né? Exatamente. Isso. Muito importante lembrar disso, né? Leonel, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. E para esse primeiro episódio, não é, senhores? Nós vamos falar sobre a origem do universo, como que chegamos até aqui. Mas antes, Leonel, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente de onde que vem esse interesse, como que você começou a se interessar por astronomia. Vamos começar lá quando eu tinha lá meus 12, 13 anos. Eu morava no sítio. E muitas noites eu deitava na grama e ficava observando o céu, a lua. E lá eu queria saber o que tinha lá em cima. O que era o sol, o que era a lua, o que eram as estrelas. E eu perguntava, na época, para a minha professora, né, que era do quarto ano primário naquela época, né? E também ela não sabia me informar. Perguntava para meus pais, os vizinhos, o que tem na lua? É uma velha com feixe de lenha na cabeça. É o São Jorge. Mas nunca acreditei, né? Falei, bom, tem alguma coisa lá que eu não consigo entender. Aí, dessa época, noites e noites eu ficava deitado na grama, né? Vendo o céu, a olho nu, porque não tinha instrumento na época. Aí eu vim para a cidade. A Ione deu uma abertura imensa, né, para ter o instrumento. Só que o instrumento era caro na época, era difícil de conseguir essa instrumentação. Falei, eu vou fazer. E comecei a construir os equipamentos. Primeiro entrei numa oficina de ótica para aprender como é que funciona, né? Comecei a estudar livros. Fui até na biblioteca em São Paulo para tentar entender como é que funcionam os instrumentos, né? Por isso, né, só fala é o telescópio, né? Lá atrás, tudo que estava na ótica eu me interessava. Porque eu podia compor a ótica de tal maneira que eu mesmo fabricar o telescópio. Uhum. Né? Então foi um momento que eu aprendi muito com fazendo experiência em casa, fazendo experimentos, né, dentro da minha casa. Aí, quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu fiz a primeira luneta. Aí eu fui ver que a Lua era crateras. Né? Era crateras. Então, aí eu falei, bom, agora muda a história, né? A gente tinha visto já em livro que não era o São Jorge que estava lá, né? Mas é que a gente queria ver. Aí não parei mais. Depois dessa época, nunca mais parei. Sempre a curiosidade, né? O que tem lá? Como a gente enxergar, como ver. E eu acabei, de uma certa maneira, me especializando mais na área de instrumentação. Tá? Seguindo essa sequência, né, que trouxe para a minha vida. Falei, bom, agora eu vou me especializar em instrumentação. E o senhor constrói esse telescópio até hoje? Até hoje. Não parei. Lógico, hoje muito mais elaborado, muito mais preciso, né? Antes era de qualquer jeito, né? Qualquer jeito para a época, né? Mas... a minha sorte é que eu tinha uns 18 anos, 17 anos. Teve uma palestra na antiga Fundação Educacional de Bauru, um professor que veio da Alemanha, e ele era astrônomo. Eu deixei ele fazer a palestra dele, e aí eu peguei e falei, bom, eu vou lá conversar com ele. E fui lá perguntar sobre a instrumentação. Ele falou, não é minha área. Minha área é depois de que o telescópio pega o sinal, né, as informações. Aí falei, o senhor podia me ajudar? Ele falou, pegou, anotou meu endereço e foi embora. 5 meses, quase 6 meses depois, chegou uma apostila de como fazer o telescópio. Ele que enviou. Aí clareou tudo. Foi o momento que mais me ajudou na construção dos equipamentos. E é uma época também que não tinha internet, né? Então, Não, como é que não você tinha, tinha que se virar para ir atrás? Tinha. Mas eu sempre fui curioso em tudo que tem no universo. Do que nós somos feitos.
Qual a nossa origem de tudo isso? Qual que é a origem do universo? Sempre. Desde criança, eu sentava lá fora, via os animais. Mas por que o animal anda? Por que ele come? Porque nós andamos, porque nós comemos, nós pensamos. Os pássaros, tudo me interessou, tudo me interessava. É a curiosidade. Aí depois a gente foi dando rumo, sentidos, né? Naquilo que mais nos fascinava. E a astronomia é uma área que fascina, né? Porque é a área que explica tudo, a origem de tudo. E qual é a origem de tudo? Olha, para a gente entender exatamente a origem de tudo, a gente tem que dar são pequenas informações ligado ao que é a matéria, o que é a energia. Porque o universo, o que se forma o universo hoje? Conhecido, matéria e energia. A matéria ela se divide em 3 situações, né? 3 estados: o gasoso, o sólido e o líquido. Para a gente poder entender exatamente como é o universo hoje, quem somos nós, fisicamente, claro, né? Quem somos nós, a gente tem que entender os elementos químicos. Como surgiu os elementos químicos? Porque nossos átomos é tudo elemento químico. É lógico, a gente tem o sentido da genética, né? Que segue toda uma estrutura, uma matriz genética, mas mesmo assim, átomo, os elementos químicos. O universo é composto de elementos químicos. Veja, nossa corrente sanguínea, nossa pele, nossos cabelos, né, e todas a flora e a fauna constituído do quê? Elemento químico. A terra, os metais. Tudo no veio universo, isso? né? Tudo. A teoria mais aceita fala, né, que o começo de tudo é o Big Bang. Sim. Mas realmente o começo de tudo é o Big Bang, realmente? Olha, até o momento o pessoal não sabe exatamente antes que veio do Big Bang. Seria a teoria mais aceita, assim. Mais atualmente. aceita hoje pelos cientistas, que seria o Big Bang. Mas o que veio antes? Nada sai do nada. O que provocou a explosão? Que eu fico pensando nisso, porque eu acho que uma coisa não explode aleatoriamente. Não. É exatamente isso, né? O que havia antes Qual do foi a Big Bang? fagulha que provocou a explosão? E Então, talvez o Big Bang não seja o início, seja o meio de alguma coisa que tinha antes. Exatamente. Não tem esse Tem várias questionamento? teorias aí Não é? que está iminente. Mas nós não conhecemos. A ciência hoje não conhece o que veio antes. Tá? Cientificamente fala, não, aconteceu isso. Não. Mas o Big Bang é uma coisa que dá para se medir no instrumento, né? Por isso que eles afirmam isso. Né? Então. Que quando você faz uma análise profunda do universo, regressa, assim, né? Você consegue medir, na verdade, você até que escutar, né? O som da explosão, né? Eles falam nisso, que você consegue ter a assinatura da explosão. Isso é verdade. Então, o que eles pegam, na realidade, essa assinatura? É a energia de fundo. Isso. Radiação de fundo. É uma radiação que foi descoberta não faz muito tempo, né? No começo aí acho que década de 70, década de 40. Engenheiros fazendo experiência com o radar descobriram que tinha um ruído de fundo. Mas, de onde vem esse ruído? E hoje sabemos que esse ruído está no universo todo, que é uma energia de fundo, né? Que está em torno de 162,4 GHz. Essa radiação teve origem num Big Bang. Big Bang, né? E como é que ela pode existir? Porque eles falam que a idade do universo, né, é de 13,4 bilhões de anos. Né? Uhum. Como é que uma radiação pode durar esse tempo todo e ser possível medir ainda, depois de tanto tempo assim? É que, veja, o que acontece? Quando a gente está olhando a longa distância, porque na astronomia é tudo grande e longa distância, é muito longe. A ferramenta mais poderosa que temos hoje, né, para enxergar a grande distância é o Hubble, o telescópio Hubble. O que ele, na realidade, ele alcançou? Ele trabalha na luz visível. Próximas 12, 13 bilhões de anos ele consegue buscar, até mais, porque a galáxia é muito mais distante do que a origem. Como o universo está se expandindo,
né? Você tem galáxia muito mais longe, de milhões de anos-luz daqui. Bilhões de anos-luz. Até mesmo centenas de bilhões de anos-luz. Porque você está olhando no outro lado do universo. Né? Muito longe de nós. Agora, o ruído, a assinatura fica. Porque provavelmente a gente está numa distância um pouco mais curta. 13 bilhões. Essa é como as ondas gravitacionais hoje. Recentemente já estão percebendo registrando as ondas gravitacionais. Só que essas ondas gravitacionais já estão registrando bem depois do Big Bang. É muito longe, é muito grande. Mas fica resíduo sim, de uma emissão, porque é como se fosse um balão. Quando você enche o balão, como é a teoria da expansão, né, do universo, está se expandindo. Há 8,8 bilhões de anos atrás, teve uma mudança, não se sabe por quê, que o universo essa expansão começou a acelerar. Como é que eles detectam essa aceleração? Medindo o desvio, é conhecido como efeito Doppler, né? Medindo o desvio que a luz tem para o vermelho. Edwin Hubble, que conseguiu fazer as leituras, fazer as medições, 1929 foi quando ele começou a fazer as leituras das galáxias, tirou fotografias. Quando a gente fala em bilhões de anos-luz, né, o que é um ano-luz? Um ano-luz veja, qual que é a velocidade máxima que se conhece no universo? É a velocidade da luz, que é o limite que Einstein colocou, né? Qual que é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. Quanto segundo tem um ano? Fazendo os cálculos aqui, você vai ter mais ou menos próximo, um pouquinho mais de 9 trilhão de quilômetros, um ano-luz. Nossa, Muita coisa. é imaginável que se for multiplicar por 13 bilhões de anos-luz, não tem condição, né, gente? Entendeu? Muita coisa. Não é capaz, a mente humana não é capaz bilhões por trilhões, né? Essa, mãe. Agora, voltando a falar da explosão, uma grande explosão que aconteceu, Leonel, se tem uma explosão, tem a expansão das partículas, né? Sim. Que acontece. E isso deve estar acontecendo ainda. A gente consegue, com essa ideia, a gente consegue prever, então, como que vai ser no futuro? Mais ou menos? Então, é interessante nesse ponto porque está entrando novos elementos no meio da história aí. E essa expansão continua. Continua. Não se sabe ainda se ele vai até um limite gravitacional e retorna. Né? Que é a teoria do universo pulsante, né? Mas não tem certeza, não sabe. Porque está entrando muitos elementos novos. Por exemplo, a energia escura, matéria escura. Né? Não se sabe ainda o que vai acontecer daqui a uns bilhões de anos aí. Para a gente ter uma noção bem clara, é legal a ideia da bexiga, né? A ideia da bexiga, exatamente. Do balão. Como que funciona isso? Imagina o seguinte: quando você tem uma explosão, toda aquela massa que estava retida ali, que na realidade não era matéria, era uma sopa de energia com partículas. É interessante conhecer todo o processo, desde o ponto onde que toda a energia estava concentrada num único ponto. Só que aí envolveria um certo conhecimento da mecânica quântica e das teorias da relatividade, né? Algumas informaçõezinhas sobre essas duas leis que esclarecem um pouco mais. Mas digamos o seguinte, que no momento que expandiu, que era uma sopa de energia com calor imenso, bilhões e bilhões de graus, e não existia matéria. A matéria começou a se formar 300, 400 mil anos depois desse momento, que os quarks, né? Começou a se formar os primeiros elementos mais leves, né? O hidrogênio e, por sua conta, depois o hélio. Na sequência, o hélio. Aí que eu quero chegar o quanto tem de elemento químico no nossos corpos hoje. Entendeu? Que veio tudo dali. Mas não veio tudo dali. Ali só veio o hidrogênio, né? E que é o elemento mais leve, né? O hélio, que começou a se formar nas estrelas, né? A estrela que foram fabricando os elementos químicos. Então somos poeiras de estrelas. São poeiras de estrela.
tudo que você está vendo aqui na Terra, hoje, nós viemos, e o Sol também, né? Nós viemos de uma estrela que explodiu. E por que é só aqui, Leonel? Por que é tão difícil achar planetas habitáveis como a Terra? É que é um negócio interessante, a pergunta é legal. Veja, para que haja vida, você tem que ter água líquida. E para ter água líquida, você tem que ter... Isso é a vida como conhecemos, tá? Isso. Uhum. Isso pode ser que existe vidas que a gente não conhece, né? Por exemplo, sabemos que o pessoal encontrou o organismo, né, em meteorito. A água líquida, você tem que estar numa região conhecido como uma região não muito longe e nem muito perto da estrela que está o planeta, que o planeta orbita, tá? Existe um potencial imenso que nessa região onde a água se torna líquida, existe grande possibilidade de nós ter vida ali. Assim, mas com bilhões de estrelas que tem no céu, por que não tem planeta habitável ainda? Porque normalmente... né? O que mais tem no céu é estrelas, né? No universo é estrelas, não planetas. Não, planeta tem mais. Tem mais? Tem mais. Nossa galáxia, em torno aí de 150, não se sabe exatamente direito. Agora, com as novas tecnologias chegando, eles vão ter uma precisão maior a respeito de quanta estrela tem na nossa galáxia. Mas tem aí mais ou menos de 150 para mais. Bilhões de estrelas. Agora, em média, 2 planetas cada estrela. Nossa, olha, interessante. Eu achava que era mais estrela do que planeta. Não tem mais Por planeta. isso que era difícil achar um planeta para morar. Só que a planeta habitável, né, é exatamente essa zona, né? Zona onde existe grande chance de se ter a vida. A minha opinião, com certeza vai ter vida em algum lugar. Só que como as distâncias são imensas, só para você ter uma ideia da distância. Qual a nave feita pelo homem hoje mais rápida do universo? Essas sondas que eles mandam para os planetas aí, para fazer pesquisa, né? Bom, 60 a 70 mil quilômetros por hora. A estrela vizinha nossa, depois do Sol, a estrela Alfa, a próxima Centauri, na constelação do Centauro aqui. 4,3 anos-luz daqui. Para você percorrer essa distância, vai milhares e milhares de anos. Então, a distância é muito grande. Um negócio bacana aí, que o que é a instrumentação? A instrumentação é uma expansão dos nossos 5 sentidos. Tá? Imagina o seguinte, eu vou dar um exemplo prático para ficar mais claro. Eu quero ter uma laranjeira a centenas de quilômetros daqui. Eu quero estudar laranja. Eu não tenho contato. Não tem como eu ir lá e ter contato com essa laranja. O que eu faço? Primeiro eu vou ver a superfície dela, vou tentar entender como ela funciona, entendeu? Aí eu consigo enxergar uma laranja quando está novinha, está verde ainda. Aí eu começo a estudar as outras laranjas. Tem uma laranja que está podre, já está apodrecendo. Entendeu? É exatamente isso com relação ao universo. Entendeu? Só que eu preciso de instrumentação para isso. Né? A gente tem o interferômetro, a gente tem os telescópios, a gente tem os telescópio ele é voltado a sensores de várias gamas do espectro. Por exemplo, raio-x não chega aqui. Tem janela na atmosfera onde a luz visível você chega sim, mas ela tem uma certa interferência. A atmosfera provoca uma certa interferência na frente de onda da luz, quando a luz visível. Que a luz visível é apenas uma pequena parte do espectro, né, que vai de infrassom até raios gama. Todo esse espectro, e não é todo o espectro que consegue penetrar na atmosfera, né, e a atmosfera bloqueia. Então, mais fácil, põe o satélite lá em cima com os aparelhos. Entendeu? É o que eles fazem hoje. Para que eles vão subir agora o James Webb?
próximo telescópio. Olha que interessante o que é a inteligência humana, né? Perceberam, através do Hubble, que eles conseguiam observar nebulosas. Só que as nebulosas é uma quantidade imensa de pequenas partículas, gases, que muitas vezes encobre a origem de uma estrela. Geralmente, nebulosa, o que se forma, né? Tem várias aqui, por exemplo, a nebulosa de Órion, né, que é a mais conhecida pelos astrônomos amadores aqui. É um berçário de estrelas. Como é que eu vou estudar a estrela que está se formando lá? Não tem como, porque tem muitos gases na frente. E a luz visível você não consegue mostrar. Ah, mas vamos para o infravermelho. Opa, o infravermelho dá. Entendeu? Então o James Webb é um instrumento que estão subindo agora. Acho que dezembro agora sobe. Acho que 18 de dezembro, se eu não estou errado. Sobe o James Webb. E esse instrumento, na realidade, ele foi preparado para fazer pesquisa no infravermelho. Então ele não tem um espelho como o Hubble tem? Tem um espelho, só que o espelho ele é cobrido em ouro, não é cobrido em prata. Entendeu? A película que vai no espelho é ouro, não é prata. Entendeu? Facilita muito mais para observar o infravermelho. E por que é tão importante a gente observar esse nascimento desses berçários de estrelas, a ponto de ter que levar um outro telescópio lá para cima? Não se sabe ainda até hoje. Tem algumas teorias aí, mas nada é confiável. Por exemplo, como é que se formou as galáxias? Eles sabem que teve uma perturbação, alguma coisa lá no começo do universo, entendeu? Que teve alguma perturbação, alguma coisa que provocou a formação das galáxias. Até então era para ter estrelas, não galáxia. Entendeu? E o Hubble, na realidade, qual que é a intenção do Hubble? É explorar exatamente isso. Agora estou entendendo, porque se houve uma explosão, ele está em expansão, na verdade tudo tinha que se afastar isoladamente. Exatamente. Mas em algum ponto eles foram se acumulando novamente em galáxias. Não sabe o que fez essa junção. Agora, por que aconteceu isso que tem que essa ser investigado? Quem perturbou? Que estão investigando. Tem algumas teorias, mas nada assim concreto. Além dos telescópios, tem os rádios também, que são bem importantes, né, Leonel? Sim. Como que funciona o rádio? É que, na realidade, os telescópios, por exemplo, eu tenho o Chandra, né? Eu tenho o Splitter, são um satélite que é adaptado para receber raios gamas, detectar raios gamas, detectar raio-x, né? Só que esses de frequência muito baixa, eles não fazem isso. Então, aí construíram os rádios na Terra. O mais conhecido hoje é o ALMA, que fica no Chile, no Atacama. O ALMA ele é construído de 66 parábolas, se eu não me engano, acho que 18 metros cada parábola. Através de interferometria, eles conseguem acoplar todas essas parábolas ao mesmo tempo. Ter um único sinal. Porque elas podem trabalhar, essas parábolas, podem trabalhar individualmente ou podem trabalhar como parte de um coletivo. Entendeu? Pode trabalhar todas juntas ao mesmo tempo, porque são um sistema síncrono. Ela consegue varrer. E quanto maior quantidade de parábola, melhor fica. E ele consegue varrer uma grande área do espectro. Porque o universo ele não produz só luz visível, né? A gente só está na luz visível. Né, que o Hubble agora estão deslocando um pouquinho mais. Daqui a pouco tem um instrumento que desliga lá para o azul, e bem abaixo do infravermelho. É a questão de expandir os sentidos, né, que você falou, né? E está no dia a dia nosso, né? O que a ciência faz hoje? Ela percebe que tem alguma informação ali, que eles não sabem o que é, cria instrumentação para observar, para saber realmente o que é aquilo. Essa perturbação que o senhor falou aqui, que acabou formando as galáxias, pode ser os buracos negros? Então, deixa eu lembrar o nome do o nome do aparelho, dos telescópios, do sensor lá, que detecta as ondas gravitacionais. Quando dois buracos negros se chocam,
cria uma onda. É como você jogar uma pedra na água. Tuf, ela cria aquela onda. Entendeu? Então, quando você choca duas massas muito grandes, duas estrelas de nêutrons, buraco negro, cria essas ondas gravitacionais, que aí entra na teoria da relatividade, né? E essas ondas, ela vai mexendo com o espaço-tempo. É onde, com um sistema extremamente sensível, que é o vírgula, consegue detectar essas ondas. Que Einstein já falou isso lá 1923. Mas os buracos negros é outra coisa que não tem uma explicação da formação dele, né? Consegue-se ter uma ideia até as zonas de eventos em volta do buraco negro. A partir disso não se sabe mais com um certo detalhe. Que seria a tal da fotografia do buraco negro, Exatamente. que não é uma fotografia, né? São os eventos, né? São os não eventos, tem como né? fotografar o buraco negro. Exatamente. Porque nada que entra, nada sai. Mas o que é o buraco negro, então? Parece uma imagem assim, bem simples, é que seria como se fosse um ralo, né? Que vai puxando tudo por perto dele ali, e aquilo ali vai escapando para algum lugar. Mas o que formou o buraco negro? É a energia escura, por exemplo, é uma massa muito grande. Você tem dois tipos de buraco negro. Você tem a estrela massiva que se forma um buraco negro, que o final da estrela é um buraco negro. No final da vida da estrela? No final da vida da estrela se transforma em buraco negro. Exatamente, um buraco negro. São estrelas muito grandes, né? Muito grande e com muita massa. Que a morte dela vai, com certeza, ou uma estrela de nêutron, na sequência, uma massa um pouco maior vai se tornar um buraco negro. Tem toda uma explicação teórica comprovada nisso. Agora, quando se forma um buraco negro, a quantidade de matéria ela é tão densa, que ela curva muito o espaço. E a luz entrando nesse buraco, nada que entra sai. Steve Hawking, recentemente, uns anos atrás, elaborou uma teoria. Ele estava trabalhando em cima disso, que eles chamam de emissão Hawking. Os gases, por exemplo, os gases que entram nessa região, os gases são atritados. Aí acaba emitindo um tipo de radiação, que até então eu não sabia que estava emitindo essa radiação, que eles chamam de radiação do corpo negro. Mas, literalmente, não se sabe ainda. Talvez com o James Webb agora e esses sensores de ondas gravitacionais, eu acho que vai esclarecer muito. Eu acho que na próxima década tem muitas perguntas que vão... É lógico. E quando você responde uma, tem três. Forma três ainda, né? Agora, olha só que interessante. Tem um físico americano, que chama Lee Smolin. Ele acredita que quanto mais buracos negros tem no universo, mais chance tem de sobrevivência desse universo. Ele parte mais ou menos da seleção natural do Darwin, compara isso à origem e à sobrevivência do universo. Porque se o buraco negro vem de uma estrela, e uma estrela ele diz que precisa de uma variedade de elementos químicos, né, e outras coisas, então esse universo tem mais chance de sobrevivência. Por isso que existe vida no nosso universo. Aí ele liga essa ideia. Sim, a esses outros aquela temas sequência que eu estava dizendo, né? Faz sentido, né? Por que nós temos elemento químico? Entendeu? Quanto maior a formação, ou seja, muito mais estrela explodiu. O que acontece é o seguinte: quando a estrela explode, ela joga matéria imensa no universo. Só que muitas vezes, o que se forma a segunda estrela, porque o nosso Sol é filha de alguma estrela anterior. Senão a gente não tinha os elementos químicos aqui. E toda essa variedade, né, de elementos químicos. Então nós existimos porque existia uma estrela anteriormente. Entende? E nós existimos também porque tem o Sol para fornecer energia para nós. Senão nós não existimos. São as então, condições perfeitas. A estrela antes do Sol poderia ser maior do que ele, né? Não, é muito maior. Muito maior do que ele. Exatamente. Tem mesmo a gravidade, né? Porque a gravidade, se a gente tivesse mais gravidade ou menos gravidade, ou seja, são as condições ideais para a vida, né? Se tivesse mais ou menos gravidade, então, talvez não teria vida. Que nós conhecemos,
o modo como que a gente... Hoje tem estudos já com pessoal universidades, né, que ensina, que explica, né, as vidas que pode ser que se encontra em outros planetas, em outros sistemas, né. Recentemente recente que eu falo, uns 20 anos atrás, montaram instrumento. Como é que eles fazem? Imagina o seguinte, eu tenho uma estrela que está a 500 anos-luz daqui. Essa estrela, ele tem um aparelho que ele fica, um telescópio, que ele fica monitorando o brilho da estrela. Com pequena variação no brilho, o instrumento percebe que vai num sistema fotoelétrico, né, que esse fotoelétrico ele converte isso, tecnicamente, pensando basicamente, é simples. Então ele fica monitorando aquela estrela. Se a estrela deu uma pequena alteração no brilho, opa, tem um planeta ali. Provavelmente passou na frente da estrela. Por isso caiu o brilho. Aí eles começam, com essa quantidade de massa de luz que a estrela caiu, ou seja, perdeu um pouco de luminosidade, essa perda de luminosidade, eles conseguem calcular o tamanho do planeta. Aí eles colocam os instrumentos do espectrômetro, né? Saber quais são os elementos químicos dessa estrela, em que situação da vida ela está. Até os elementos químicos. Sim. Que legal. Porque como é que eu sei o ponto de vida da estrela? Analisando a química dela. Fotometria também entra? A fotometria também entra, mas a fotometria eles usam mais para um outro tipo de informação. O mais que eles usam mesmo é a espectrometria. Olha, mas aí fica mais compreensível a entender a dificuldade de ter outros planetas, né, habitáveis. Porque quando a gente fala em vida, a gente tem no consciente coletivo nosso que quando a gente fala em vida alienígena vai vir aí um ser numa nave espacial mais evoluído que a gente. Né? Então, assim, mas com essa questão toda, principalmente que a gravidade, porque não é só a estrela fornecer calor, a distância exata, mas também a gravidade correta. Porque, por exemplo, se a gente vivesse em Júpiter, com a gravidade que tem lá hoje, nós não seríamos esmagados, né? Seres esmagados, a gente não daria em pé. Sim. Né? Sim. Nem andaria, né? Ou seja, a vida só surgiu aqui também porque o nível de gravidade é o correto. É o ideal, né? Agora, a pergunta é, se eu for formado de silício, vamos supor, eu vou lá e não sou esmagado. Entende? Então, é meio complicado essa questão, porque bilhares e bilhares e bilhares e bilhões, trilhões de planetas e a vida é muito vasta no universo. Você acredita que num futuro o ser humano desenvolva uma tecnologia para que o nosso corpo aguente essas condições de outros planetas? Veja, é possível? Como é que eu vou entender esse processo que essa pergunta é sua? Primeira coisa que eu tenho que estudar, primeira coisa, é só chegar num geneticista e falar assim, como é que desenvolveu nosso DNA? Simplesmente perguntando assim. Se você seguir a teoria de Darwin, você vai ver que para nós humanos não funciona. Não funciona. A teoria darwiniana, de Darwin, né, segue os animais. Mas para nós humanos, que somos animais também, não funciona. Qualquer geneticista chega e pergunta para ele a questão do nosso DNA. Mas o que mudou em nós, então? Né? Por que nosso DNA mudou? Que, na realidade, acredita-se, né, que nosso DNA foi editado. Foi feito blocos. Foi alterado blocos. Tá? E isso... como chegou? De que forma isso aconteceu? Não se tem notícia. Quando aconteceu? Como aconteceu? Forma. Porque o Homo sapiens... Não, quando até que dá para perceber a evolução desse saldo genético, quando a própria espécie muda, né? Sim. A gente sai do Australopithecus, vai para um outro, até chegar o homem de Neandertal. É identificável na nossa história essas mudanças. Agora, por que houve essa mudança genética, realmente... Mas, Leonel, você acha que houve também uma manipulação desse DNA? Veja, eu não sei, cara. Não posso entrar nessa condição
Aí a gente sai da ciência, né? sai da ciência, né? Mas eu, pessoalmente, eu acredito que é uma estupidez minha, ignorância minha, falar que só eu, né, só o ser humano tem no universo. Ave Maria, quanto é grande isso? É muito grande. Né? Hoje já sabe que tem planetas que orbitam, né, as suas estrelas em região apropriada para ter vida. Hoje tem exoplaneta que eles chamam, né? Já tem muito, mas muito mesmo. Sei Eu lá acho que quanto. essa dificuldade toda a gente aceitar a vida em outro planeta é parte em culpa do próprio cinema, né? Que traz essa ideia de que a gente vai encontrar com alguém, vai ter o terceiro contato, né? Do terceiro grau, com alguém superior a nós. Quanto a vida em outro planeta pode ser exatamente uma coisa que ainda está se desenvolvendo, está num estágio que é diferente do nosso. Uma coisa que é capaz. Por que determina a vida? Que nós estamos vivos? Que eu tenho uma alma dentro de mim? Não é, não é isso. É o fato de eu ter uma consciência e uma capacidade de reprodução. Sim. Né? Se a gente encontrar um outro ser que tenha só capacidade de reprodução por enquanto, é vida também. Né? Mas não é vida como a nossa. Porque nós temos consciência. Né? O cérebro, né? Os animais também têm cérebro, também estão vivos. Então, essa possibilidade é que muitas vezes é deturpada pelo cinema quando traz assim, né, aqueles seres nos filmes que vêm, que são insetos, mas não tem nem polegar opositor e vai dirigir navegar uma nave e que não tem base científica nenhuma também. Como é que um inseto vai construir uma nave daquela que é capaz de cruzar todo esse campo que nós estamos colocando aí, né? Isso é difícil. Isso já que nós estamos descomplicando as coisas, a primeira coisa é a seguinte: não acredito no que o cinema te mostra, não tem nada a ver com aquilo ali. É ficção científica mesmo. Total, né? Qual que é o raciocínio que a ciência mais ou menos segue hoje? Quantos anos a Terra tem? 4 bilhões e meio, desde a sua formação lá, quando começou a se formar. 4 bilhões e meio. Né? Mas espera aí, se eu tenho instrumento, eu vou enxergar estrela que se formou há 9, 10 bilhões de anos atrás. É isso que eles procuram. Planeta em estrelas antigas. O que acontece? Se eu tenho um planeta propício a ter vida numa estrela antiga, mas vamos pensar em termos de sinal. Foi criado na década de 80, eu não sei exatamente o momento que foi criado, um projeto chamado Projeto 7. O Projeto 7, você tinha umas antenas, conectava seu LNB dentro de uma... conectava na internet. E a internet... isso depois, né? Mas o Projeto 7 é antigo, na década de 80 começou, que eles tinham umas antenas, e milhares de antenas eram conectadas para receber informações de sinais extraterrestres. Isso era a função do 7. Conheci um senhor aqui de Lençóis, o senhor Walter, ele era o responsável por essa conexão do Projeto 7 aqui no Brasil. E ele acompanhava todos os sinais que eles recebiam, né? Sinais de quê? Sinais de rádio. Tá? Eu estava vendo essas coisas, programa de televisão, né? Porque a vida na Terra não foi só um acaso. Né? Não foi só... Porque assim, houve 5 grandes extinções em massa. Então, a vida que teimou em existir, né? Teimou em acontecer. Né? Então, se é tão difícil assim, exterminar a vida por completo na Terra, mesmo que aconteça aí uma desgraça mundial, né? Que ainda vai haver vida aqui. Ela ainda é capaz de se desenvolver, porque o ambiente propicia o nascimento da vida. Sim. Né? Isso é muito Agora, eu não profundo a acredito... gente entender esse propósito, essa condição da Terra. Porque vida extraterrestre também não significa uma vida inteligente, né? Pode ser pode um ser micro-organismo. Exatamente. Sim. O que estão procurando hoje, aqui mais próximo de nós? Lua de Júpiter? Estão procurando no fundo, porque eles acham que tem água. E tem água. Se houve uma explosão, né, do Big Bang,
a gente imagina que ela tenha sido assim, uma circunferência, né? Que ela vai se expandindo em circunferência. Existe um centro do universo Então, que pode ser identificado, e se existe, aonde que a nossa galáxia, que é a Via Láctea, estaria situada dentro dessa borda, aí na periferia, está mais no meio, está mais pertinho. então, eles calculam. Tem como saber isso? Então, eles calculam isso a distância que nós estamos. Imagina se você tem um disco, Sim. um balão redondo, uma bola. Você vai no centro da bola. Se houve algo ali, um evento ali singular ali, que criou esse universo, aonde nós estamos na bola? Isso, é isso que eu queria saber. Entendeu? Aonde nós estamos nessa bola? É a distância, por exemplo. Se eu estou vendo uma galáxia, porque toda vez que eu observo, eu estou, na verdade, olhando no passado. No passado, eu estou observando uma galáxia, essa galáxia está a que distância do centro? Mas como é que sabe que é o centro? Não, então, aí que está o negócio. Eles começam a ver as distâncias das galáxias. São várias galáxias e eles começam a estudar o centro. Né? A que distância está as galáxias uma da outra. Faz uma medição entre uma e outra. Exatamente. Por quê? Na verdade, o referencial é aqui. Eu vejo quanto que aquela galáxia está desviada para o vermelho, ou seja, a luz dela, que ela está emitindo, o quanto está deslocada no espectro do vermelho. Eu sei mais ou menos a velocidade que ela está. Como é que funciona Quanto mais isso? vermelho, está mais próximo ou mais longe? Não, quanto está no vermelho, significa que ela está mais lenta. Aqueles Quando que está mais... brilhando, é porque está mais próxima. Aquele mais longe está mais lento. Não, necessariamente não, porque você tem duas coisas se deslocando, né? É uma coisa, você enche o balão, né? Você enche o balão, você vê que essa está diferente daquela. As distâncias são diferentes. Sim. Algo interessante acontece aí. Imagina você estar numa beira de uma estrada e vem uma motocicleta com uma buzina. Você enxerga a motocicleta, ela começa a buzinar. Antes de chegar em você, você vai ver o sinal bastante agudo. Você ouve o som agudo. À medida que ela passa por você e se desloca, se afastando de você, você vai ver mais o som mais grave. Isso é o efeito Doppler. Só que isso não a onda de som, mas a onda de luz. À medida que a galáxia... Então, se ela estiver mais clara, ela está vindo perto de mim. Se ela estiver mais vermelha, ela está se afastando. Já passou por mim, está se afastando. Então, quando você enxerga... você coloca o espectrômetro lá. Você vai ver que tem as raias mais deslocado para o vermelho. Opa, ela está se afastando. Se as raias delas, da luz visível dela, está ali um pouquinho menos, opa, ela está ou aproximando. Como é que eles sabem que a Andrômeda e a Via Láctea vai se chocar lá na frente? Isso é um exemplo claro que eles conseguem mais ou menos triangular isso tudo. É lógico, a ferramenta principal é a matemática. Né? Que o pessoal vai calculando, vai vendo, vai estudando. Tudo calculado. Mas o interessante de tudo, né, é que existe hoje no planeta um fenômeno, né, que eu não estou a par disso, eu não acompanho, né, que alguns realmente acreditam. E já tem cientistas, inclusive cientistas que trabalham no setor de pesquisa, de evolução, que chama-se fenômeno UFO. Eu não posso falar nada porque eu não acompanho, eu não tenho ideia do que rola atrás disso. Mas, agora, o grande interessante também de tudo isso é quando você entra com uma nova teoria, chamada mundos paralelos. Entendeu? Aí já a coisa começa a mudar. Eu acho que já é um tempo para um próximo programa. Um próximo programa, exatamente. É um outro universo. É outro universo. A gente está estudando o primeiro ainda, tem um paralelo. Então, são as trilhas, né, que estão chegando ao conhecimento humano. Mas tem vários sentidos aí que explicam, de uma certa maneira, essa evolução. Por exemplo, a matéria escura. Como é que descobriram a matéria escura? Próximo programa. Né?
É muito interessante como é que foi feito. E assim, então a gente encerra, Leonel, pegando uma parte de um trechinho que você falou que eu gostei muito, que é assim, quando a gente começa a pesquisar alguma coisa, outras dúvidas surgem, né? Exatamente. E é exatamente isso, né? A gente começa a pesquisar e tem muito assunto e muita coisa vem vindo, vai descobrindo novas coisas também, muitas dúvidas vão vindo. Mas nos próximos programas a gente tenta responder, tenta conversar então um pouco sobre esses outros problemas, essas outras visões aí também. Não é? Obrigado pela sua participação com a gente. Eu que agradeço aí. Obrigado, pessoal. Até o próximo programa. Até Até a mais. próxima.